Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, eu peço que você preste o máximo de atenção nessa matéria enviada pelo nosso querido irmão Lucas França. Desde já fica o nosso agradecimento a essa fera das dicas. E a matéria diz o seguinte: comunismo, policiais interrompem estudo bíblico, prende o pastor e fiéis na China. É uma matéria recente de 6 de fevereiro de 2021. E antes de a gente ouvir sobre esse caso de perseguição religiosa, é preciso você entender, meu irmão, que esse aumento da maldade se deve justamente a isso. Os cristãos hoje estão sendo cada vez mais oprimidos e opiniões que você dá está sendo enquadrada no discurso de ódio, que é uma das pautas da agenda dos donos do mundo. Transformar qualquer discurso que vá contra a ideologia que eles propagam em discurso de ódio e, portanto, penalizar a pessoa. Se você prestar atenção em postagens principalmente feitas no Face lixo, cada vez mais atacando os cristãos e o cristianismo. E não tem problema nenhum em fazer isso. Porém, se você fizer uma postagem, um vídeo, um documentário que seja, sobre as religiões afrodescendentes, principalmente as que envolvem magia negra, rituais satânicos, inclusive com seres humanos, como a própria Rede Record fez, e nós fizemos um vídeo aqui, e foi obrigada a pagar indenização aos grupos que representam essas religiões, né, entre aspas, para mim são seitas. Mas até isso você falar, você já pode ser enquadrado como discriminação. Agora, você fazer contra o cristianismo pode. E o Face lixo, por exemplo, ele não só não pune a pessoa que faz esse tipo de coisa, não é? Que poderia ser enquadrado como vilipêndio religioso, mas isso é totalmente ignorado. As pessoas fazem esse tipo de coisa, chamando inclusive de imundo, e não tem problema nenhum, o Face está cheio disso. Eles, além de não punir, eles também ainda divulgam. Eu fico besta quando eu entro lá, porque nós temos uma página, e vejo esse tipo de coisa. Meu Deus, como é que as pessoas não estão vendo isso? Então o cristão de hoje está caindo no erro de ser omisso, e quando a gente é omisso, a gente se torna cúmplice. E se continuar dessa forma, meus irmãos, você sabe que o comunismo está crescendo muito. A China já vai ser a nova potência mundial, segundo os especialistas econômicos. Isso está na cara, a gente vê a China cada vez crescendo mais, enquanto os Estados Unidos só está indo para trás, cada vez mais aumentando suas dívidas, enquanto a China só expande. E aí, meu irmão, veja só aqui o que essa matéria diz. Mais um caso de perseguição religiosa envolvendo a prisão de um pastor e fiéis chamou a atenção da comunidade cristã que vive sob o comunismo da China, país controlado pelo viés ideológico do único partido em seu território, o Partido Comunista Chinês, PCC. Uma coisa também que eu já destaco aqui, meus irmãos, é que essa matéria ela tá num site de notícias gospel, né? Porque a UOL, o G1, eles não se interessam em falar sobre essas coisas, de forma alguma. Eles vão destacar, por exemplo, que estão atacando a tal da Débora Diniz, que de peito aberto saiu em defesa dos pedófilos, porque o governo Bolsonaro, falando do governo Bolsonaro, prometeu punir essas pessoas. E aí eles mudaram a palavra de punir, né, quem comete esse crime, para perseguição. E aí ela foi defender isso, as pessoas caíram em cima, criticando, e aí querem colocar, são os bolsonaristas que estão fazendo isso, e etc, etc. Nós não somos bolsonaristas, nós criticamos bastante o governo, inclusive não está sendo nada bom para o Brasil. Mas a gente sabe que um Haddad hoje seria muito pior, e nós criticamos esse ato. Quem comete o crime de pedofilia tem que ser punido severamente. A justiça tem que ser, inclusive, mais rigorosa em cima desses caras. Mais do que já é. E nesse caso, a mídia toda sai em cima para distorcer a verdade e tentar, né, ainda argumentar contra uma coisa que ninguém aceita. Enquanto a perseguição acontecendo lá na China, eles não dão duas linhas de notícia sobre esse assunto. Então veja, meus irmãos, aonde estamos chegando. Dessa vez, policiais interromperam um estudo bíblico que estava sendo realizado na casa do pastor An Yankui, na cidade chinesa de Taiwan. Cerca de 40 agentes se deslocaram até o local e, na abordagem, prenderam o líder religioso e mais 5 fiéis. Os policiais também confiscaram material de estudo bíblico e até vestimentas do coral da igreja. Segundo informações do Christian Post, reportados da Organização de Vigilância Religiosa Internacional Christian Consene, ICC. Este é mais um caso de perseguição às chamadas igrejas domésticas ou clandestinas, que são denominações não reconhecidas pelo governo comunista. Eles abrigam metade da população cristã da China, estimada em cerca de 60 milhões de pessoas. Essas igrejas são consideradas ilegais por não se submeterem aos ditames do regime comunista chinês, onde uma série de regras visa controlar a atividade religiosa da população, definindo o que pode ou não ser dito, por exemplo, nas celebrações e estudos. Ou seja, meus irmãos, peraí, aqui vamos parar pra gente entender. Já acontece isso aqui no Brasil. Aqui eles ditam o que você pode ou não interpretar da Bíblia. Aqui no Brasil o nome é outro. É discurso de ódio. Se você pegar as escrituras do jeitinho que estão e interpretar, olha, isso quer dizer isso, isso e isso, aí vão acusar você de cometer crime de ódio, de racismo, disso e daquilo,
você será preso. Já acontece isso aqui, entende? Só que aqui eles dão desculpas para poder agir. E lá não, ele já chega e age logo. A única diferença é essa e mais nada. Você vê que determinados assuntos, pautas bíblicas, vários pastores correm disso, principalmente os mais famosos, como o Pedindo Mais Cedo, como Marcos Infeliciano. Essa galera toda, eles fazem um arrudeio, porque eles sabem que determinadas coisas que está escrito lá, como assim Deus mandou, não podem mais ser interpretadas como estão. Então eles fazem um arrudeio para entrar dentro do politicamente correto ou simplesmente ignora a pauta. Eu mostrei inclusive trechos, do debate do Marcos Infeliciano com o Felipe Reto e você vê os absurdos que ele fala ali. Em várias pautas do assunto ele fica contra a sua própria fé e do lado do politicamente correto. E ainda ele tenta separar o lado religioso dele do lado político. Então você vê o absurdo que é. Não é mais uma surpresa que uma igreja doméstica seja vista como inimigo do Estado e reprimida, disse Gina Go, gerente regional do ICC para o Sudeste Asiático, ao explicar que a intenção do ditador Jinping é aumentar o controle do PCC sobre as igrejas. Isso é óbvio, meus irmãos, porque você sabe que o cristianismo verdadeiro, ele liberta. Ele não é uma coisa de dúvida, ele não é uma coisa para você ficar pensando. Não, ele tem certezas e verdades ali. É justamente isso que as Sagradas Escrituras, quando são interpretadas da forma correta, proporcionam aos cristãos. E é o que eles mais odeiam, quando eles veem as pessoas com paz de espírito, as pessoas satisfeitas e principalmente sem entrar nessa agenda que eles querem, onde a pessoa se vulgariza, onde a pessoa se destrói, onde a pessoa vive aflita, para não usar o outro nome, que é o mal desse século. Se a pessoa não tem todos esses problemas, se a pessoa realmente é uma pessoa de fé, vive bem, vive satisfeita porque sabe que esse mundo é passageiro, aí tem que combater, meu amigo. Até porque as mentiras que eles contam, a pessoa não cai nelas. Então, isso é motivo de ódio. Se mais e mais pessoas começarem a se libertar, como é que fica o poder e o império deles? É aí que está o problema. Na lista de perseguição religiosa da organização Portas Abertas, publicada já esse ano, em 2021, a China aparece na 17ª colocação, entre os 50 países que mais perseguem a liberdade de culto no país, algo que especialistas no assunto consideram um recorde nos últimos anos. A intensa pressão exercida cada vez mais sobre os cristãos pelo governo significa que a China saltou 6 posições em relação à lista mundial da perseguição em 2020. Em apenas 3 anos, o país subiu a 26º lugar, refletindo em uma situação em rápida deterioração para os cristãos no país, diz a Portas Abertas. Segundo a entidade, mesmo as igrejas consideradas legais, ou seja, registradas pelo Partido Comunista, estão enfrentando restrições, um claro sinal de que a intolerância religiosa tem crescido durante o regime de Xi Jinping. Está ficando cada vez mais difícil evitar ter que se alinhar com a ideologia oficial, mesmo para as igrejas afiliadas ao Estado. Muitas igrejas que enfrentam controle rígido do Estado se reorganizaram e se dividiram em grupos menores, uma tática que nem sempre a salvou de intrusões, diz as Portas Abertas. E aqui encerra a matéria, infelizmente. Pois é, meus irmãos, esse é o caminhar da humanidade, o destino final, literalmente. E, infelizmente, a China chegou para dominar mesmo. Eu já disse para vocês que eu penso que ela pode ser o grande dragão citado na Bíblia. Eu tenho uma suspeita disso. Eu fiquei muito feliz quando o governo Bolsonaro e o Donald Trump iam banir a Huawei, que é uma empresa chinesa, e inclusive acusada de estar pegando os dados das pessoas e dos países, e ela ia ser banida, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Porém, aqui no Brasil, ela vai participar do leilão da 5G, que o Bolsonaro iria proibir, e você vê como foi que eles conseguiram isso. Contrataram o excelentíssimo Michel Temer, um cara que deveria estar preso, não, está recebendo milhões em negociações, para mexer os seus pauzinhos e dar um jeito, e deu um jeito. A Huawei vai participar do leilão da 5G. Então é isso que está vindo aí para o nosso futuro, meus irmãos. Cada vez mais o politicamente correto, que essa é a ferramenta usada aqui no Brasil, vai se expandir para tirar o direito de você opinar e ser contra ou a favor do que você quiser ser. Essa é a grande verdade que está chegando e as coisas só tendem a piorar justamente por isso. Nós hoje somos testemunhas de como as profecias bíblicas vão se cumprir. Como tudo foi feito pelo sistema para que chegasse a tal ponto que foi descrito nas escrituras e a gente sabia que ia se cumprir. Só não esperava que fosse tão rápido, que fosse agora. Mas você está vendo como isso será feito. Se a China persegue assim os seus próprios cidadãos, imagine com os cidadãos de outros países que ela porventura venha a dominar. Deus permita que não, ainda tem esperança. E se você quer saber como é que eu acho que pode ser tudo isso evitado, é simplesmente as pessoas acordando. Eu tenho certeza que pessoas que estejam realmente despertas jamais vão apoiar que uma empresa dessa entre no nosso país, compre serviços essenciais do nosso país. Agora, aqueles iludidos que acham que o político está ali para a pessoa ser fiel a ela, essas aí vão apoiar, vão bater palma porque confia. E por isso é que Deus nos alertou que maldito é o homem que confia no homem.
Com esse tipo de pensamento, meus irmãos, o que essas pessoas vão conseguir realmente é afundar o país de vez. O político está ali para ser cobrado, para ser criticado. E quando acertar, não fez nada mais do que sua própria obrigação. A fidelidade do povo é até a hora da votação e mais nada. Então, meu irmão, peço que você passe esse vídeo adiante para que mais pessoas possam se conscientizar. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre a China ser de fato o grande dragão citado na Bíblia. Se você acha que isso também se tratava de um grande sistema, ou se você não acha isso, acha que vai ser realmente uma criatura mitológica e tal. A sua opinião aqui será sempre respeitada, seja qual for, meu irmão. Então eu peço que você deixe a sua opinião aí. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Um abraço e que Deus proteja cada um de vocês, meus irmãos e seus familiares, sempre encarando o sobrenatural.